discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que chegaram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Te há de trair? Vendo a Pedro, a este disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas,
Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Nosso tempo é curto, nós temos 13 minutos para expressarmos algumas coisas que considero importantes neste texto extenso que nós lemos, podemos dizer, com 25 versículos. E nós já ouvimos boas vezes explicações a respeito deste texto, principalmente no que se refere a Pedro, por causa de sua restauração. Certamente também há muitas outras coisas importantes que nós podemos também extrair para nós, junto com a restauração de Pedro. No versículo 14, nós lemos que esta ocasião já era a terceira vez que o Senhor Jesus havia se manifestado aos seus discípulos após a sua ressurreição. E nós bem podemos lembrar de que momentos antes do Senhor Jesus ser levado para ser julgado, condenado e executado, foi abandonado por todos os seus discípulos. E sempre nos salta os olhos a ação de Pedro. E de fato ela é a mais expressiva, é a mais tocante, é a que toca profundamente em nossos corações, que podemos também lembrar que qualquer um de nós pode fazer o mesmo. Pode cair neste pecado de negar o Senhor Jesus, de afastar-se do Senhor Jesus, como aconteceu. Mas os outros também necessitavam de restauração. Pedro, João e todos os demais discípulos precisavam ser restaurados. E creio, amados irmãos, que este capítulo 21 trata também deste assunto da restauração dos demais discípulos. E como isto também deve ter sido significativo para aquele que escreveu este evangelho, que é o João. Nós vemos no início do capítulo que eles voltaram para a sua antiga atividade. Voltaram a fazer o que faziam antes de conhecer o Senhor Jesus. E é interessante que eles haviam visto o Senhor Jesus por 2 vezes. Mas nenhum deles ainda havia sido restaurado. Nós vemos que, embora Pedro parece muito claro isto, mas podemos entender pela sua ação que aquilo que ele falou fez com que os demais discípulos o seguissem para fazer a mesma coisa, o que não deveriam ter feito. Pedro disse: vou pescar. Já havia se esquecido, talvez, daquilo que o Senhor Jesus havia dito que faria dele.
ou deles: vinde e vos farei pescadores de homens. Mas isto era impossível sem que antes Pedro e os demais discípulos fossem restaurados. Vou pescar. E os outros disseram: também nós vamos contigo. E foram. E vemos pelo texto que não houve sucesso. Um fracasso total e absoluto. Voltar a fazer o que faziam antes era algo completamente fora de cogitação. Mas então nós vemos que o Senhor Jesus apresenta-se para eles, sendo já de manhã. Apresentou-se na praia aos seus discípulos, mas eles não o conheceram. Eles não viram que era ele. Mesmo ouvindo a sua voz, mesmo já tendo visto ele por 2 vezes, talvez o cansaço do trabalho a noite inteira, a vista turvada, mas não conheceram o Senhor. O Senhor Jesus pergunta para eles se eles tinham algo para comer. Não tinham nada. Por quê? Porque voltaram para a sua antiga atividade e não estavam restaurados. Então nós vemos que ele dá uma ordem: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. O Senhor Jesus ensina aonde e como trabalhar. É sob a sua ordem. É sob a sua fala. É sob a sua palavra. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E eles a lançaram, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ele foi o primeiro a perceber que era o Senhor. Ele foi o primeiro a conhecer, por aquela atitude, por aquela ação, por aquela palavra, que era o Senhor. E não é por acaso. Podemos ver as inúmeras vezes em que faz referência no Evangelho de João àquele discípulo que Jesus amava. Nós vemos isso, se olharmos aqui no capítulo 20, versículo 2, nós lemos: e outro discípulo a quem Jesus amava. Capítulo 20, versículo 2. No capítulo 21, nós vemos no versículo 7, vemos no versículo 20 também, e eu tinha marcado outros aqui, mas esqueci meu óculos em casa e não estou achando.
nós podemos perceber que João, aqui no versículo 20, diz: a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Aquele que sempre estava perto do Senhor Jesus. Aquele que estava mais perto, que se achegou mais. Este servo que nunca se colocou adiante dos irmãos, como nós podemos ler nas suas cartas, como nós podemos ver como é a sua postura quando ele escreve Apocalipse, como ele se denomina. Ele nunca se colocou numa posição em que pudesse manifestar que ele estivesse sentindo que era maior do que qualquer outro. Mas ele estava perto do Senhor Jesus. E não é de se estranhar que ele, então, por sempre estar perto com o Senhor, ser também o primeiro a identificar que era o Senhor. E ser também o primeiro a conduzir os demais irmãos para a comunhão com o Senhor. Pelo menos no que diz respeito a Pedro, a quem ele se dirige primeiramente dizendo: é o Senhor. Ele disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Depois nós vemos que os demais discípulos, estes 7 discípulos que são mencionados no versículo 2, por não estarem longe da praia, eles vêm com o barco para a beira, eles puxam a rede com os peixes, e vemos então no versículo 12 a comunhão com o Senhor redescoberta, comendo com o Senhor Jesus. Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem eras tu, sabendo que era o Senhor. Sabendo que era o Senhor. É normal nós podermos ver que realmente é assim. Um irmão que está vendo o Senhor, por estar perto com o Senhor, ele é usado como uma ferramenta pelo Senhor para trazer mais perto os que estão mais longe. Que graça Deus concedeu para João e para todos aqueles que também, por estarem perto do Senhor, podem ter uma visão clara do Senhor e conduzir os demais para a recomunhão, a restauração, a recomunhão, redescobrindo a comunhão com o Senhor. Redescobrindo, começando de novo, não como antes, mas segundo os padrões determinados pelo Senhor. Podemos ver a restauração de uma congregação. Não somente a restauração de um indivíduo, mas a restauração de uma congregação. Nosso tempo já se esgotou. Eu vou apenas salientar o fato de que no momento em que o Senhor Jesus estava falando com Pedro, os demais estavam juntos. E cada um deles poderia ouvir em silêncio o que foi falado para Pedro.
fazendo também com que aquilo que o Senhor estava falando para Pedro fosse também dirigido às mentes e os corações dos demais que estavam ali, como aconteceu também no caso de João. Porque no versículo 19, após o Senhor Jesus dizer para Pedro com que morte ele haveria de glorificar o Senhor, no versículo 20 nós lemos que Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Mas nós vemos no versículo 19, então, que o Senhor Jesus diz para Pedro: segue-me. Para quem ele disse? Para Pedro: segue-me. E não vemos imediatamente que Pedro se levantou e seguiu, mas João o fez. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Após ele dizer para Pedro: segue-me, imediatamente João levantou-se e o seguiu, sem que fosse necessário que o Senhor Jesus dirigisse uma palavra direta para João. Ele se levantou imediatamente e o seguiu. Como as palavras do Senhor Jesus, faladas para Pedro, atingiram diretamente a mente e o coração de João, que imediatamente levanta-se e segue o Senhor. E o que mais poderíamos dizer em relação aos restantes dos discípulos? Que assim como João ouviu, os demais também ouviram. E puderam também fazer um exercício de um exame diante do Senhor, para que se eles também amavam o Senhor, como deveriam amar. Cada um poderia fazer o seu exame. Cada um poderia se examinar à luz da mesma palavra falada para Pedro, para que cada um também fosse completamente restaurado e então seguisse o Senhor Jesus. Eles não estavam ali para voltar às suas antigas atividades, mas estavam ali para recomeçar com o Senhor, completamente restaurados, todos, para então seguir o Senhor Jesus, para servi-lo e adorá-lo. Que exemplo para nós que estamos recomeçando. Que exemplo para nós que viemos de uma ação disciplinar de Deus e que agora podemos recomeçar. Como vamos fazer? Vamos voltar às nossas antigas atividades? Ou vamos verdadeiramente obedecermos à voz do Senhor? Como e de que forma eu posso e devo servi-lo para honrá-lo? Que Deus abençoe a sua palavra.